Opa, eu sou Gabriel Amaral e, bem, tem muita gente falando sobre a contratação do Fluminense. O novo camisa 3, o novo zagueiro, o Thiago Silva, um velho, novo zagueiro na equipe do Fluminense. A gente vai a comentar aqui, né, alguns vídeos que eu separei de comentaristas falando sobre a contratação do zagueiro do Fluminense. Mas antes a gente vai abrir porque teve um jogo que chamou a atenção de todo mundo na noite dessa terça-feira, que foi Universitário e Júnior de Barranquilla. Na verdade, tá acabando esse jogo, tá passando aqui na minha frente, tá 1-1, resultado que ajuda muito o Botafogo, né? Então eu acho ruim dentro da Libertadores. Mas obviamente que eu não tô falando desse, tô falando da grande surpresa da noite, que foi a derrota do Flamengo para a equipe do Palestino. Jogo esse disputado no Chile. Cara, surpreendeu muita gente. Aí você vai falar, Gabriel, mas o resumão da rodada... Não, o resumão da rodada vai vir só na sexta-feira mesmo. Dessa vez eu vou conseguir fazer resumão da rodada do jogo do campeonato, né? Da Libertadores. Acabei falhando ali na rodada 3 por conta da volta de Assunção. Mas por que eu tô tocando nesse assunto? Obviamente que não é aqui, vocês sabem que não é um canal de zoação com os meus grandes amigos flamenguistas, né? Tipo, eu não vou. Não tem porquê. Até porque se eu começar a rir, eu volto a tossir. Então, obviamente que eu não vou ficar aqui zoando. Eu tava vendo The Office com a minha esposa quando ela mesma falou: o Flamengo tá perdendo. E aí eu lembrei que tinha um jogo do nosso querido Mengão. Fui assistir, a gente acabou de ver o episódio, foi ver a reta final e assim, deplorável a situação, né? Enfim, estimo pioras. Mas qual que é a situação que é importante pra gente, tá? Eu falei que não ia ficar aqui fazendo brincadeira e não vou ficar mesmo, não. Cara, a parada é o seguinte, é que você olha pro grupo do Flamengo agora, vou até botar aí na tela, você olha a situação do grupo do Flamengo, e o grupo do Flamengo, neste momento, cadê aqui? É o grupo E. O Flamengo tem 4 pontos, tá em terceiro, vai ficar em terceiro mesmo, porque, enfim, ainda joga Bolívar e Milionários, mas nenhum dos dois. Aliás, o Flamengo até pode cair para quarto, né? Se o Milionários golear o Bolívar, o Flamengo cai para quarto. Tem esse jogo agora, né? Que é Milionários e Bolívar em Bogotá. E depois o Bolívar vai para 2 jogos. Perdão, o Flamengo vai para 2 jogos em casa, o Palestino para 2 jogos fora, Bolívar e Milionários jogam um em casa e outro fora. E por que eu tô falando isso? Que apesar de, obviamente, a chance do Flamengo avançar, infelizmente eu tenho que te dar essa notícia, ainda é grande, porque o Flamengo joga 2 vezes em casa, contra o Bolívar e contra o Milionários. São times mais fracos do que o Flamengo, isso é nítido, apesar do Flamengo estar jogando nada. E aí vai lá, se o Flamengo ganhar os 2, ele passa, vai a 10 pontos. Praticamente garantido que ele passa. Só que o Bolívar ainda joga mais um jogo contra o próprio Palestino, que ele mesmo enfiou 4-0 lá no Chile, em La Paz, que é onde a gente pode dizer que esse Bolívar é praticamente imbatível. Ou seja, é muito provável que o Bolívar vá a 12 pontos, o Flamengo não alcança mais ele, se o Flamengo passa em segundo. E aí fica aquela parada. Igual o ano passado, em que o Flamengo passou em segundo, vocês vão lembrar no ano passado aqueles tropeços, poupou contra o Alcas na primeira rodada para se ganhar o Carioca e voltou no Rio de Janeiro para tomar 4-1, né? Ganharam a ida, pouparam contra os equatorianos para poder, né, efetivar aquele título carioca, e aí depois que pouparam, tomaram 4-1 e a gente foi campeão carioca. Então, o Flamengo aconteceu aquilo tudo que vai ocasionar em passar em segundo no ano passado, pegar o Olímpia que tinha passado em primeiro, decidir fora e ser eliminado. E isso importa pra gente por quê? Por 2 motivos. Primeiro, pra gente abrir o nosso olho, tá? A gente abriu o nosso olho porque... Primeiro, um mole que a gente der contra o Colo-Colo amanhã pode ser muito perigoso pro grupo. O Cerro joga hoje, né? Hoje à noite, né? Contra o Alianza. O jogo lá em Lima. Se o Cerro Porteño ganhar e o Colo-Colo... A gente perder pro Colo-Colo na quinta-feira... O Fluminense vai chegar numa situação complicadíssima, com os 2 com 7 pontos, a gente com 5, a gente em terceiro. Óbvio que, tal qual eu falei pro Flamengo, falo aqui também pro Fluminense, o time tem 2 jogos em casa para fechar o turno a primeira fase da Libertadores. Ou seja, os cabeças de chave têm essa vantagem. Então, isso obviamente faz com que a gente esteja numa situação um pouquinho mais tranquila. Mas ainda assim, e não tem alguém varrendo o grupo igual o Bolívar tá fazendo lá, né?
Mas ainda assim é uma preocupação que a gente tem que ter. E segundo é a probabilidade de um Fla-Flu nas oitavas, né? Porque se acontecer o projeto padrão e tal, que é o Fluminense passar em primeiro, o Flamengo deve passar em segundo. E pode dar Fluminense e Flamengo no sorteio. Seria muito legal ter um Fla-Flu na Libertadores. Seria péssimo a gente passar em primeiro e pegar o Flamengo vindo do pote 2 nas oitavas. Por quê? Porque com certeza teria adversário muito mais fraco e a gente já tá pegando o Flamengo nas oitavas, onde a gente sabe que é um problema. Ali a gente vai estar pegando um adversário muito mais forte do que a gente poderia pegar. Então, vamos ficar só de olho, torcendo para uma boa vitória hoje do Bolívar e torcer para os nossos amados bolivianos segurarem o Flamengo no Maracanã. Se Deus quiser, a gente vê o perfil do Flamengo postando juntos pela Sula. Vamos ver, né? Pouco provável, mas vai que. Vamos lá, cara. Vou botar aí os vídeos que eu separei. Não cheguei a editar os vídeos, então tem uma hora e outra que eu vou ter que dar uma adiantadinha. Mas é o básico aqui. Peguei alguns comentaristas que falaram sobre o Thiago Silva e que eu achei interessante o que falaram nessa chegada. E eu trouxe aqui pra gente ver e conversar um pouquinho também sobre como a mídia tradicional tá abordando essa chegada do Thiago Silva no Fluminense. A média dele é de 38 jogos por temporada. Esse aí é o André Rizek, da Globo, do GE. E essa vigente, na qual inclusive perde a posição. É muito bom porque eu acho que enquanto eu tava gravando a tela, eu tava fechando algumas abas do computador e apareceu aqui na qual a inclusive aba perde a posição. Da tabela, né, do Fluminense e Red Bull Bragantino ali. É a temporada em que ele faz mais gols. São 4 gols e uma assistência com a camisa do time londrino. O Thiago, mesmo perdendo a posição, ainda joga em bom nível no futebol europeu. Ele ainda teria espaço para jogar no velho continente. Qualquer jogador que atue em bom nível na Europa, na minha visão, chega aqui na América do Sul e é titular nas nossas principais equipes. Concordo, né? Ele chega para ser titular, né? Não o Thiago Silva, mas qualquer jogador que estiver voando, ou não precisa estar voando, mas que é titular nas principais ligas da Europa. E aí, obviamente, eu não tô falando, o cara é titular do rebaixado do Campeonato Francês. Não tô falando disso. O cara que é titular de um time como o Chelsea, que é um time grande de meio de tabela e tal, que tá no meio de tabela agora, ele chega aqui pra ser titular. Pode não ser, mas o Thiago Silva tem carreira também, que não é só isso que credencia ele, né? O Thiago será o melhor zagueiro em atividade na América do Sul? Acho cedo para cravar isso, mas tranquilamente afirmo que ele é potencial titular em qualquer time do nosso continente. Não vou nem falar da história, claro que na história ele é incomparável, mas com a bola que ele ainda joga no futebol europeu, hoje ele é titular em qualquer time da América do Sul. E no caso do Fluminense, a gente está falando de um ídolo que vai levar a torcida para o estádio, que vai orgulhar a galera tricolor e que vai trazer um alto astral para um time que está buscando um rumo nesse momento. Do Thiago Silva e do Marcelo eu nem precisei falar isso. Eu falava isso muito na época da contratação do Fred. Que era, cara, vocês estão vendo a gente contratando um atacante já na reta final da carreira. Pra gente essa contratação tem um inflamar de ânimo da volta do ídolo e tal, que é diferente. E o Thiago Silva tem esse componente também. É porque ele é tão grande e tão bom que a gente nem precisa destacar, mas é importante destacar. O Thiago Silva vir jogar hoje no São Paulo seria gigantesco. Gigantesco. No Fluminense é gigantesco vezes 2. Ô, Thiago Silva. Esse aqui é o PVC, tá um pouquinho adiantado, mas dá pra entender. O PVC falando questão tática de como o Thiago Silva deve sair jogando ali no Fluminense. Agora, tem um detalhe, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo. Pode jogar tanto no campeonato profissional quanto jogar no time histórico do Fluminense. A grande qualidade que ele vai oferecer aqui, com saída dos dois, empurrando o Samuel para um lado, para fazer saída de 3, e o Marcelo por dentro, nesse 4-2-3-1 do Diniz. Ele fala de empurrar o Samuel para um lado. Eu não entendi essa parte. Por dentro, nesse 4-2-3-1 do Diniz, é que ele tem aqui, com saída dos dois, empurrando o Samuel para um lado, para fazer saída de 3, e o Marcelo por dentro. Faltou vir um dos volantes ali pro meio, que é que normalmente acontece quando faz saída de 2 ali, saída de 3 do Fluminense, normalmente era assim. 4-2-3-1 do Diniz, é que ele tem o passe. A bola vai sair daqui, limpa. Isso é fato. Porque o Thiago é um dos zagueiros de maior qualidade de passe do planeta. Do planeta. O cara vai dizer que ele chorou em 2014. O Thiago joga demais. Demais. O cara que é campeão na Itália, campeão na França, campeão na Inglaterra. Campeão da Europa na Inglaterra. Não foi campeão inglês pelo Chelsea, mas ele foi campeão italiano pelo Milan, campeão francês pelo Paris Saint-Germain, campeão da Champions League pelo Chelsea. E o passe vai sair com uma capacidade gigante. Sim. Levanta um pouquinho mais a prancheta pra gente ver.
De repente, se você for um pouquinho mais pra trás, dá pra ver melhor. Aí, perfeito. Aqui. Então o passe vai sair daqui com uma qualidade rara. O passe curto e o passe longo. Com mais qualidade do que o Nino. O Fluminense tem tido uma dificuldade gigantesca para repor a saída do Nino. E o Thiago Silva repõe com muita vantagem. O Thiago Silva é mais jogador do que o Nino. Claro que tem a questão da idade. Não da idade do Thiago Silva. A idade do sistema defensivo. E é um ponto que, cara, eu já falei isso algumas vezes. A gente vai sempre levar isso como algo pejorativo, uma crítica infundada e tal. Mas eu já falei isso algumas vezes, cara. Não tem como a gente correr do fato de que a gente vai ter um goleiro com mais de 40 anos, um zagueiro com 40 anos e outro zagueiro com mais de 40 anos. Um lateral esquerdo com 36 anos, outro lateral esquerdo com 33 anos. Acho que é essa a idade. Não sei se eu errei, acho que é do Samuel, pode ser que eu tenha errado. Não tem como a gente ignorar isso. Ah, Gabriel, mas estão todos bem fisicamente. Show! Mas não tem como a gente ignorar isso. Esse é o ponto. Você não pode dizer que esse ponto invalida o sistema defensivo do Fluminense. Esse ponto sozinho define que o sistema defensivo não funciona, é ruim. Você não dá pra dizer isso. Mas não tem como você olhar e quando surge esse assunto numa discussão, você fala assim, não podem discutir isso. Tem que poder, pô, porque é um fato mesmo. É algo que eu nunca vi. Eu acho que eu nunca vi um sistema de linha defensiva titular de algum time que tivesse essa soma com 180 anos, mais ou menos. 3 de 40, 120, mais 2 de 35, 70, mais ou menos isso, um pouquinho para baixo aí, 180, 190 anos. Nunca vi, assim, eu tava tentando lembrar, eu lembrei do Milan, mas em 2007 já não era mais o Cafu, acho que não era titular naquela Champions do Milan, que tinha Dida, tinha Maldini, enfim. A gente vai ter que ver isso em campo funcionando. Ah, mas bota o Felipe Melo pro banco. O Fio falou isso muito bem num dos giros de jornada desses agora que eu não participei. O Felipe Melo não estaria, ou sei lá, eu não sei agora onde ele falou, não, mas eu ouvi o Fio falando isso. O Felipe Melo não estaria indo pro banco pro Thiago Silva. O Felipe Melo estaria indo pro banco pro Manuel. E aí vem outro ponto. Quantos anos o Manuel tem também? O Manuel é o rei da mobilidade? Não é. Diria até que nesse momento, durante os 45 minutos iniciais, o Felipe Melo parece ter mais mobilidade que o Manuel. Porque todos estão acima dos 30 anos, né? Todos estão acima dos 33 anos. Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo. E aí tem dificuldade porque o André tá machucado por um bom tempo. O André tá machucado por um bom tempo e talvez não volte, vai ser vendido direto. Então você tem Martinelli aqui, e ou a gente vai esperar o Alexander jogar bola, ou a gente vai, sei lá, vai ver um Lima jogando por ali. Existe Gabriel Pires? E aí tem dificuldade porque o André tá machucado por um bom tempo. Muita gente falando dessa questão de idade aqui no nosso chat, o Alexandre Dornelas falando que vai jogar no Master, o Sandro Nakano também. E aí o Fábio Arruda mandou um superchat. Valeu, Fábio. A idade média do Chelsea é de 23 anos, a do Fluminense é bem mais alta. Isso diz muito sobre o Thiago Silva no Fluminense. Isso é muito interessante o que o PVC vai falar agora. Alguém, e aí ele coloca entre parênteses, o Felipe Melo tem que sair. Você concorda que o Felipe Melo tem que sair? Não, eu acho que vai ser um trabalho que vai ter que ser cuidado pelo Diniz. Mas ninguém tem que sair nesse momento. Primeiro tem que fazer o time jogar. E depois tem uma outra coisa. O Chelsea, com média de idade de 23 anos, terminou o campeonato inglês no ano passado em 10º lugar. O Chelsea tá morando em 10º lugar faz 3 anos na Inglaterra. E não é por culpa do Thiago Silva, nem por culpa do Pochettino, é por questão de você ter a venda do Abramovich e não ter uma gestão coerente de lá pra cá. Então o Chelsea virou um cemitério de meninos enviados pra lá, como o Ângelo, toda vez que foram pro Chelsea que não ficaram lá. O Chelsea hoje tá em 7º lugar no campeonato. Enfim, e aí depois ele continua falando que é aquele negócio, né? O sétimo, o Chelsea é média de idade baixa, por isso que o Thiago Silva jogava. E tava longe de conseguir os objetivos que normalmente consegue. Óbvio que a gente vai precisar ter, o Thiago Silva não vem voando fisicamente como jogava aos 28 anos. Isso é nítido, gente, não tem como alguém estar voando fisicamente do jeito que fazia com 25, com 28, fazendo aos 40. É óbvio que não. Mas ainda sobra. Por aqui ainda sobra. E aqui o último que eu separei, que é do Rodrigo Coutinho. Tem o Paulo Nunes e o Rizek, que eu já mostrei aqui, mas tem o Eric Faria e principalmente o Rodrigo Coutinho, que é um cara que tem despontado bastante lá na Globo como um analista tático. E é bom a gente ouvir também. Os jovens têm esses problemas. Além disso, eu acho que tem a questão da própria natureza de cada um. Tem jogador aqui que tá muito bem fisicamente. A gente vê dentro de campos que elas estão muito bem. Por exemplo, o Cano, hoje, ele tá precisando jogar todos os jogos porque o John Kennedy está afastado e tal, e que seria uma boa... E o Lelê também se machucou. Então... O Eric Faria tá falando isso porque eles estavam comentando logo antes que, no caso do Fluminense, os últimos problemas têm sido justamente com os mais novos, né? O Lelê se machucou, o John Kennedy afastado, o Alexander afastado, enfim... Então não necessariamente a idade define tudo, né? Essa é a parada.
Cano, que já tem uma idade bem avançada e se desgasta muito em campo, porque ele corre o jogo todo, marca, vem na meia-lua defensiva, pegar jogo, armar. Então esse é um jogador que certamente deve estar causando alguma dor de cabeça pro Diniz, até para controlar essa carga e tal. O Felipe Melo já é uma coisa assim, quase não termina os jogos, por uma questão também de controle de carga. O Marcelo também é usado de forma equilibrada. Enfim, eu acho que o Thiago Silva vai entrar nesse pacote de gestão do elenco, de carga, de minutagem. Agora, o Thiago Silva tem uma vantagem. Assim, o Thiago Silva ele tem 39 anos, mas ele se cuida de uma maneira assim, absurda. Assim. Raramente você vê o Thiago Silva fora por causa de lesão. Como o Hulk no Galo também. Como o Hulk, Me chama atenção porque com 40 anos eu não conseguia nem andar. Mas você foi jogando profissional. Os caras jogando profissional não conseguia andar, subir a escada de casa. Você era assim, igual o Thiago. Eu não me cuidava tanto igual o Thiago, mas não me cuidava. Você parou quantos 33, mas precisa até 38. Lembra do Zé Roberto, voltando pro Brasil com 39 anos também? O Zé Roberto. O Zé Roberto você botaria hoje? O Zé Roberto é melhor hoje do que com 39. Era um avião jogando com 39 aqui. Agora, eu acho que muda o patamar do Fluminense. Pra mim, E é justamente uma posição onde tá fazendo falta. Essa é uma discussão muito interessante. Exatamente. Se tem uma posição do Fluminense, é a zaga, é o O Thiago zagueiro. Silva sempre teve uma excelente saída de bola. Assim, eu tô com pau pra mim. O Thiago ele tá entre os melhores zagueiros da história do futebol brasileiro. Tecnicamente falando, então, é um absurdo. Né? Ele sempre foi um absurdo. Porque ele conseguia aliar sempre muito bem. Saída de bola muito boa. E as qualidades como defensor. Bola aérea, firmeza, muito bom, colocação, né? tempo de cobertura, posicionamento, capacidade de antecipação. Sim, é uma contratação gigantesca e justamente na posição que estava faltando ali no time do Foi a Fluminense. saída do Nino. O Fluminense, recentemente, quando foi pressionado em saída de bola, se ressentiu de um zagueiro que tivesse essas características. O Nino, além do passe muito bom, tinha uma condução de bola muito boa. Ele atraía a marcação, liberava alguém. Não que o Thiago vá fazer exatamente isso, mas a inteligência dele de jogo, a capacidade técnica, a forma como ele pode se impor até perante os adversários, pra mim muda o Fluminense patamar. E por que é a minha frase que eu falei que essa discussão é muito interessante? Por dois motivos. Sim, às vezes um jogador pode dar uma desmontada no time, assim, e aconteceu isso com o Nino. Não foi só isso, a gente sabe que clima também, já ganhou e tal, esquecer 2023, tudo que aconteceu isso psicologicamente também. Tempo que vai passando, desgastando também um modelo de jogo que consegue ser mais marcado, vai sendo mais estudado, no caso do Diniz. E isso também, a defasagem técnica de você tirar um Nino e você passa a não ter mais quem jogar ali, porque o Thiago Santos se lesiona, o David Braz sai, o Antônio Carlos joga mal, o Felipe André, enfim, vai tendo e vira um rodízio ali na zaga que é horrível. Só tem um outro medo que a gente tá falando isso por causa da saída do Nino. Se o André sair no meio do ano, a gente vai estar falando isso em outubro, que a gente precisa contratar para substituir o André, porque senão a gente vai ficar sempre olhando para aquele time de 2023 e pensando, a gente precisa de alguém para botar no lugar daquele time que jogou, e ficar sempre a gente mesmo olhando também para esse time. Mas precisa jogar bola e achar novas formas de jogar, às vezes sem depender tanto só de um outro jogador. O Thiago Silva sobe muito o nosso andar, o nosso degrau, né, para usar uma palavra melhor. Mas eu não quero ficar também o tempo inteiro perdendo jogador para poder descer degrau de novo, né? Tamo junto. Até a próxima. Valeu.